Voltamos com a edição especial do Boas Novas Brasil, Retrospectiva 2014. Adversários históricos no campo político e na economia, os principais poluidores do ambiente, China e Estados Unidos, firmaram um acordo para reduzir suas emissões de gases do efeito estufa, um passo importante para frear o aquecimento global. No espaço, a agência europeia conseguiu um feito digno de filmes de ficção científica: pousar uma sonda em um cometa com a função de buscar indícios sobre a formação do universo. No Brasil, as autoridades sanitárias tiveram que lidar com um caso suspeito de ebola dentro do país. No Rio de Janeiro, as autoridades de saúde se viram diante de um caso suspeito de ebola. O guineense Soleimani Ba chegou ao país pelo Paraná com os sintomas da doença. No Rio, foi levado para a Fundação Oswaldo Cruz e isolado. O paciente está recebendo atendimentos básicos como medição de temperatura, pressão e está sob isolamento. De acordo com os médicos do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, durante a manhã foi colhida uma amostra de sangue para realizar testes que podem comprovar se o paciente possui ou não a doença. O resultado do exame deve sair em 24 horas. O resultado do primeiro exame deu negativo, mas o protocolo internacional exige uma segunda coleta. A amostra foi enviada para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, referência internacional nesse tipo de exame. O resultado deve sair ainda hoje e, caso dê negativo, Soleimani Ba sairá do isolamento. Outras 64 pessoas que tiveram contato com ele no Paraná também deixarão de ser acompanhadas pelas autoridades sanitárias. Em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde afirmou que a chegada do vírus ebola no Brasil é um risco muito pequeno. Arthur Quioro disse ainda que, apesar disso, as autoridades devem ficar atentas a qualquer caso suspeito. Nós não poderíamos descartar, mesmo que se tratasse no 20º dia, pela presença da febre e pela origem do paciente, de tratá-lo como um caso suspeito, de acordo com os protocolos da enfermidade. Felizmente, o segundo exame também deu negativo. No Paraná, mais de 80 presos fizeram uma violenta rebelião no presídio de Guarapuava. 6 detentos foram jogados do telhado da penitenciária por outros prisioneiros. 13 funcionários foram mantidos reféns e libertados somente depois do fim do motim, 48 horas após o início da rebelião. E na maior operação contra a pornografia infantil, a Polícia Federal prendeu mais de 50 pessoas acusadas de compartilhar imagens pornográficas de menores de idade na chamada Deep Web, considerada uma camada mais profunda da internet e, por isso, acessível a menos usuários. A operação teve mais de 500 agentes envolvidos e abrangeu diversos estados brasileiros. E chegou ao fim o julgamento do ex-atleta paralímpico Oscar Pistorius. Ele foi condenado a 5 anos de prisão por matar acidentalmente a namorada, a modelo Riva Steenkamp. Pistorius tinha sido condenado em abril por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A acusação havia pedido 10 anos de prisão. Ao ler a sentença, a juíza do caso disse que uma pena longa demais seria uma demonstração de falta de misericórdia. Pistorius ainda foi condenado a 3 anos por uso ilegal de arma de fogo, mas a pena foi suspensa. Durante o julgamento, a defesa alegou que Pistorius atirou acidentalmente contra a namorada na casa dele, ao confundi-la com um ladrão. O crime foi no ano passado. O velocista foi o primeiro atleta biamputado a participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. No Paquistão, um crime bárbaro. Acusado de profanar o Corão, o livro sagrado do islamismo, um casal cristão foi espancado até a morte por mais de 40 pessoas. Os corpos foram incinerados em um forno usado para fazer tijolos. No mesmo período, o pastor Myles Monroe, escritor, palestrante e líder da maior congregação cristã das Bahamas, morreu em um acidente de avião. A esposa Ruth e uma filha de Monroe, além de outros 6 passageiros, também morreram na queda da aeronave. Com denúncias, acusações, ameaças e uma longa batalha jurídica, o Vasco abriu suas portas para eleger o novo presidente do clube. Era difícil prever qual candidato era o preferido entre os sócios. Júlio Brandt. Porque tem que botar pessoas novas, mentes novas, ideias novas. O Vasco precisa de coisas novas, pessoas novas e mentes jovens.
Vamos ganhar, se Deus quiser. Por que você acha que o Roberto Monteiro é um forte candidato? Ele está com novas ideias, novas propostas, é um candidato sério, justo pelo Vasco. O Eurico tem que voltar, com o Eurico a gente foi campeão de tudo. É possível que o resultado da votação saia ainda esta noite. O presidente eleito vai tomar posse no dia 1º de dezembro e certamente terá muitos desafios pela frente, já que o gigante da colina está próximo de retornar à Série A. Com o resultado das eleições, um velho conhecido, Eurico Miranda, retornou ao poder no Vasco da Gama. E ele assume com o desafio de manter o Vasco na elite do futebol e conquistar grandes títulos pelo clube. Na China, os presidentes americano Barack Obama e chinês Xi Jinping assinaram um acordo histórico para reduzir suas emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. Os Estados Unidos se comprometeram a cortar entre 26% e 28% as emissões em até 11 anos. Já a China prometeu produzir até 2030 20% da energia no país de origem em fontes limpas e renováveis. No campo da ciência, a Agência Espacial Europeia conseguiu pousar uma sonda em um cometa. Foi a primeira vez que cientistas conseguiram realizar uma operação como essa. A expectativa é coletar no asteroide informações sobre a formação do universo. Aqui no Brasil, morria em São Paulo Samuel Klein, o fundador da rede de lojas Casas Bahia. Ele passou 15 dias internado no Hospital Albert Einstein e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Klein tinha 91 anos. No mesmo dia, o advogado e ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, morria aos 79 anos, no Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. Bastos havia sido internado 2 dias antes para o tratamento de uma descompensação de fibrose pulmonar. Um dos advogados criminalistas mais influentes do país, Márcio Tomás Bastos, foi convidado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para compor a equipe do primeiro mandato dele. Tomás Bastos comandou o Ministério da Justiça entre 2003 e 2007. No próximo bloco, vamos rever a festa mineira no futebol brasileiro. E a batalha pelas contas do governo no Congresso Nacional.